vídeo eu vou me ater a esse componente dos combustíveis. Então eu vou chamar a atenção aqui primeiro para uma manchete do dia 10 de março mostrando que a Petrobras anunciou um aumento de 24,9% no preço do diesel e 18,7% no preço da gasolina. Vale dizer que apesar deste grande aumento, afinal de contas, vamos colocar aí que na média foi 20%, que é muita coisa, os nossos preços ainda estão defasados em relação ao mercado internacional. Então isso já mostra, fizemos um aumento, mas teremos mais aumentos à frente, caso a situação não se normalize no mundo. E eu acho difícil a situação se normalizar, porque não é só a guerra que está impactando o preço do petróleo. A gente tem que lembrar também que nós viemos de alguns anos de demanda mais baixa por combustíveis, vamos colocar aí 2 anos na conta, nesse período de pandemia, onde o petróleo chegou inclusive a ser negociado em patamares negativos, o contrato de petróleo, o que na prática significava que tinha gente pagando dinheiro para se livrar de petróleo, porque não tinha onde armazenar. E nesse mundo onde todo mundo dizia é o home office, é o novo normal, agora a tecnologia que manda, parece que meio que do dia para noite as pessoas acordaram para o fato de que, olha, o pessoal vai voltar para o escritório, vai voltar a ter demanda por combustíveis. Então aquela demanda que era pequena, ela voltou quase à normalidade. Mas enquanto isso, a oferta de petróleo agora na guerra está sendo afetada, mas ela também está menor do que em épocas anteriores, porque o mundo já estava naquela direção de, olha, vamos trocar essa matriz energética suja que usa petróleo por tecnologias mais limpas, e governos quiseram acelerar esse processo. E o que acontece é que várias empresas petrolíferas, elas não prospectaram novos poços, não investiram no aumento da produção, então você tem ao mesmo tempo uma oferta reduzida, acrescente uma guerra também nessa história e a demanda praticamente anormal. Isso vai levar naturalmente o preço do petróleo para cima. E de modo global, não só aqui no Brasil. Prova disso é que os Estados Unidos, também preocupados com a sua inflação, e todo político também se preocupa bastante com a popularidade do seu próprio governo, eles estão se virando atrás de novos parceiros com os quais possam comprar petróleo por preços mais baixos. Inclusive eu chamo a atenção aqui que eles buscaram uma aproximação até mesmo com o Irã e Venezuela. Então vamos lembrar que os americanos eles têm bloqueios com relação a esses dois países, mas na hora que o calo aperta para conseguir comprar combustível por preço mais baixo, eles chegaram a conversar com ambos. Com o Irã, eu acho que a negociação não vai para frente, porque depois que eles iniciaram o diálogo, o Irã acabou atacando uma região próxima ao consulado dos Estados Unidos no Iraque, e ao invés de fazer que nem a Índia, que disparou mísseis no Paquistão e depois mandou foi sem querer, Foi sem querer querendo. O Irã não, ele reivindicou esse ataque feito à região próxima ao consulado dos Estados Unidos. Então veja que foi um problema tão grande que os americanos se mexeram porque eles também vão sentir isso no bolso. Assim como brasileiros que acompanham aqui o canal podem deixar um comentário falando, se vivem na Inglaterra, como é que tá o preço do galão, se vivem na Espanha, Itália, qualquer outro país, porque tá subindo no final das contas no mundo todo. E até para mostrar como esse aumento do preço dos combustíveis está acontecendo em outros países, eu deixo na tela aqui um gráfico mostrando os preços ao longo de 12 meses nos Estados Unidos e no Canadá. Citando o caso americano, o preço do combustível lá saiu de 2,84 dólares por galão, e um galão é cerca de 4,5 litros, para 4 dólares e 30 centavos por galão. Então veja que é uma alta de 50%. No Canadá, o preço saiu de 4 dólares e 70 por galão para 6 dólares e 80, uma alta também de 44%. E se a gente for observar dados históricos de uma tabela que mostra o preço da gasolina sem tributos à vista, eu tirei isso aqui da Petrobras, nós vemos um aumento de 35%, mas aqui está sem tributos, Então mostrando que nós ainda estaríamos nessa faixa, até um pouco mais baixos, em comparação com os Estados Unidos e com o Canadá, pensando na gasolina sem tributos. Mas quando você coloca o tributo, aí você vê um aumento que ele acaba sendo maior. Basta você pensar, por exemplo, na questão de como é a formação do preço do combustível. Colocando uma imagem aqui para mostrar como é que a composição do preço dos combustíveis na tela, e eu já deixo claro que pesquisando você vai achar imagens diferentes, até porque olhando aqui o ICMS, que nessa imagem está responsável por 27% do preço da gasolina, cada estado pratica, ou praticava, porque isso pode vir a mudar, tem projetos quanto a isso, um ICMS diferente. Então vai variar se você procura em um estado ou em outro. Mas vamos colocar aqui na média, 36% da composição do preço da gasolina vem da Petrobras, 27% seria imposto estadual, ICMS, você tem 13% vindo do etanol anidro, 10% formado por PIS, COFINS e a CID. CID significa Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, e como o próprio nome já diz, é um tributo que ele serve para interferir no preço. Bruno, em que situação isso acontece? Vamos citar um exemplo aqui de preço de gasolina muito abaixo do preço do etanol. Eu não sei quando isso aconteceu, a gente só acha preço de combustível baixo em retrospectiva,
retrospectiva, nunca no momento atual, mas nesse cenário veja que teria um atrativo muito maior as pessoas abastecerem com gasolina ao invés de abastecer com álcool, e isso poderia impactar o setor sucroalcooleiro. Então a CID vai lá, ela sobe em termos de alíquota para deixar a gasolina propositalmente mais cara, para não prejudicar o pessoal do setor do álcool. E logicamente, né, todo mundo acaba pagando essa conta para manter esse setor no final. Mas isso aqui é só mostrando o que acontece, né, para que serve a CID. E depois nós temos 14%, que é distribuição e revenda. E eu coloco essa figura na tela por dois motivos. Primeiro, porque o dado de comparação que eu tinha era da gasolina sem tributos, e a gente vê que os tributos são responsáveis por grande parte do preço da gasolina. E a segunda é para que a gente pense no impacto do tributo na hora que o preço da gasolina em si já está aumentando porque o petróleo está mais caro. Então, se antes, lá no passado, você tinha gasolina sem impostos por exemplo, R$4, e aí suponha que a alíquota de imposto, no geral aqui, fique em 30%, e até mais do que isso se você for somar as alíquotas. Se a gasolina custava R$4, agora você tem R$1,20 de imposto. E aí, depois, o petróleo aumentou, a gasolina aumentou, agora ela custa R$5 sem os impostos. Repare que com a mesma alíquota de 30%, ela não mudou, os 30% sobre R$5 agora são R$1,50. Então você saiu de R$1,20 de imposto para R$1,50, que é um aumento, no final das contas, de 25% na arrecadação de impostos, só porque o preço do combustível subiu. Então veja que, além do preço já subir os 25%, a arrecadação com imposto também acaba ficando maior, deixando o combustível mais caro no final. E essa dinâmica é responsável por alguns números que nós veremos da Petrobras aqui mais à frente, tanto na parte de um lucro recorde, por conta do aumento do preço do petróleo, mas também em uma arrecadação muito robusta que ela gera para o Estado através de tributos. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente, porque primeiro a gente tem que pensar no seguinte: talvez você que tem um pouco mais de memória, acompanha o mercado há mais tempo, você deve se lembrar que lá nos idos de 2008, antes da crise do subprime, aquela crise da bolha imobiliária americana começar, o petróleo estava em patamares muito altos. Colocando o gráfico na tela, em dólares, ele estava até mais caro no pico de 2008 do que no momento atual. E se a gente for ver depois, nos próximos anos, mais ou menos no intervalo entre 2011 e 2014, o preço do petróleo estava na mesma faixa que nós temos hoje em dólares. Um patamar de mais ou menos aí $110, sendo que chegou a bater quase 140 outro dia. E aí você pensa, olha, nessa época o petróleo estava tão caro quanto hoje, mas a gasolina era muito mais barata. Eu me lembro, eu abastecia o meu carro. É porque esse gráfico está em dólar. Agora a gente tem que ver como é que está o preço do petróleo olhando em reais. E olhando esse gráfico em reais, como vocês podem ver aí na tela, aquele pico de 2008 ele fica no patamar muito mais baixo. Enquanto no momento atual nós estamos batendo as máximas do petróleo em reais. Nós chegamos na marca de R$700 por barril durante o pico do ano de 2022 e nesse momento a gente está na faixa de uns R$545 por barril. Nas máximas, esse preço é 160% maior do que em 2013, aquele período onde em dólares nós tínhamos mais ou menos a mesma cotação do barril atualmente. E nesse patamar atual, cerca de 100% acima do patamar de 2013. E essa diferença entre o barril em dólares por barril em reais, ela está acontecendo por conta da grande desvalorização cambial que nós tivemos de 2013 para cá. Então isso explica porque, embora o barril de petróleo não tenha passado das suas máximas de 2008, hoje, em reais, ele está muito acima das máximas de períodos anteriores. E agora, saindo dessa parte mais macro do petróleo em si e entrando numa parte mais micro, pensando em Brasil, pensando em Petrobras. Porque quando o preço do combustível começa a aumentar, você tem um monte de políticos surgindo e falando: a culpa é de fulano, é de ciclano, né? A Petrobras está praticando preços muito altos, está querendo lucrar demais, sendo que não precisa. Alguém até me mandou, não sei se era um vídeo ou um Reels, onde o Lula falava que o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, não precisaria praticar os preços internacionais. Entrando nesse ponto, de fato, desde 2006 a Petrobras é autossuficiente em petróleo, mas ser autossuficiente não significa que a gente não importe nada. Significa que a gente exporta mais do que importa em termos de petróleo. Mas vamos lembrar, quando a gente fala em petróleo, embora a gente diga esse nome como se fosse tudo uma coisa só, você tem tipos de petróleo diferentes, adequados a um uso ou para outro, e você tem refinarias com capacidades diferentes. Então, por conta disso, do petróleo que a Petrobras vende, cerca de 30% é importado. E entrando até no site da empresa para pegar informações, eu posso deixar esse trecho aqui para vocês na tela, tem uma hora onde eles respondem várias dúvidas comuns, e uma delas é: por que o preço do diesel no Brasil precisa seguir a cotação internacional se o país é um grande produtor de petróleo? E eles dizem: é verdade que o país é um grande produtor, mas o Brasil também é importador de diesel e outros combustíveis em razão de limitações operacionais das refinarias e também da dinâmica do mercado. Pensando nessas limitações, outro dia eu vi um jornal publicando, a Petrobras foi lá e retrucou que não é bem isso, mas o que acontece
Acontece que as refinarias são construídas em diferentes épocas, mas adequadas para um tipo de petróleo que está sendo explorado naquele momento. Então, por exemplo, uma refinaria mais antiga, antes da Petrobras começar a explorar o pré-sal, ela é mais adequada para um tipo de óleo que não é aquele específico que está sendo extraído naquele momento, ou para transformar o óleo em um produto que tinha uma certa demanda naquela época, mas hoje é menos demandado porque um outro produto passou a ser mais demandado. Então, por conta disso, a Petrobras ela continua importando petróleo vindo de fora. E pensando na dinâmica de mercado, o petróleo é uma commodity, como por exemplo carne, soja, e nós vemos que na hora que o preço da carne ele aumenta em patamares internacionais, aquele camarada que produz carne, ele quer vendê-la para fora por preços mais altos, ou para vender no mercado interno, ele também vai cobrar mais alto, afinal de contas há um custo de oportunidade na hora de vender para cá, já que ele pode vender para alguém que vai pagar mais. Com petróleo, o mesmo tipo de coisa acontece. Então já vimos que a Petrobras importa cerca de 30% do petróleo para dar conta do mercado nacional. Na hora que eles vão e praticam preços mais baixos, o que acontece é que eles vão estar pagando mais caro lá fora para vender mais barato aqui para o Brasil. Com isso, a empresa acaba tendo prejuízo. Caso a Petrobras não importe, simplesmente venda apenas o que ela produz aqui. Também vimos que por conta de questões de refinaria, ela não consegue dar conta de tudo que tem que ser feito aqui no Brasil. Então o que vai acontecer é um desabastecimento no mercado e no final as empresas vão ter que dar um jeito de importar, já pagando a cotação internacional e tendo mais trabalho para isso. Ou seja, no final, esse aumento de preços vai chegar pra gente de toda forma. Quer diretamente você pagando o preço mais caro na bomba de combustível, ou se a Petrobras for fazer esse tipo de coisa, o que seria repetir um erro do passado, já tentamos isso e ficamos com a maior dívida corporativa do mundo. Olhando lá nos idos de 2015, a dívida superava os 500 bilhões de reais, mas se ela fizer, ela compra lá fora por um preço mais alto, vende para cá, ela tem prejuízo ou reduz seu lucro, e o principal beneficiado pelo lucro da Petrobras, nós veremos, é a União, ou o pessoal vai dar um subsídio pro preço do combustível, e nisso é você pagando imposto, o governo pega esse imposto, te vende o combustível mais barato, porque ele tá pagando uma parte, então você tá pagando no